Meus amigos, chegou a hora de analisar aqui no canal da Pluri o balanço do Palmeiras referente a 2023. Um balanço quase bilionário em receitas, mas também quase bilionário em endividamento. Fica aqui comigo que nesse vídeo nós vamos esclarecer todos os aspectos desse balanço para você entender a real situação do Palmeiras e como o Verdão está em relação aos seus principais adversários. Olá, eu sou Fernando Ferreira, eu sou fundador da Pluri e estou aqui para ajudar você a entender como funcionam as finanças do seu clube e do futebol brasileiro como um todo. E nesse vídeo é hora de falar e fazer a análise do balanço do Palmeiras referente ao ano de 2023. Bom, pessoal, obviamente vamos começar aqui pelas receitas do clube, né? O Palmeiras apresentou em 2023 982 milhões de reais em receita bruta, né? Um crescimento de 8% em relação a 2022. O segundo maior volume da história, perde apenas dos 992 milhões de 2021. Né? Houve uma queda de 8% em 2022, uma recuperação agora em 2023. Quando nós comparamos em relação aos últimos 5 anos, o crescimento das receitas do Palmeiras é de 50%. É um crescimento menor do que o crescimento dos top 4 clubes brasileiros. Quem são os top 4 clubes brasileiros? O próprio Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo e o Flamengo. Né? Esse grupo de clubes, que inclui o Palmeiras, tem um crescimento de receita nos últimos 5 anos de 82%, enquanto o Palmeiras teve 50% de crescimento. Então, lembrando, 8% de crescimento em 2023, 50% de crescimento nos últimos 5 anos. Bom, vamos lá. Como é que se distribuíram essas receitas aí do Palmeiras? Vamos dividir isso em 4 grupos, tá? Primeiro grupo, direitos de transmissão e cotas de participação, flat, 0% de crescimento, sai de 289 milhões em 2022 para 290 milhões em 2023, zero. Nós estamos falando da principal fonte de receita. A receita com direitos de transmissão e cotas de participação do Palmeiras representa 30% da receita total do clube. A segunda maior fonte de receita do Palmeiras são as receitas comerciais. Elas cresceram 6% em 2023, de 203 milhões para 216 milhões de reais, e tem um crescimento acumulado nos últimos 5 anos de 110%. Como é que a gente compara isso com os top 4 clubes brasileiros? No último ano de 23, o Palmeiras cresceu 6%, os top 4 também cresceram 6%. E nos últimos 5 anos, o Palmeiras cresceu 110%, mais que dobrou, e os top 4 cresceram 129%. Terceira maior fonte de receita do Palmeiras, negociação de atletas. Essa receita cresceu 8% no ano, de 174 milhões para 187 milhões de reais. É o maior volume de vendas de atletas, de volume com esta rúbrica de receita da história do Palmeiras. 187 milhões, superou os 173 milhões de 2022 e os 170 milhões de 2018. Né? Vale lembrar aqui um dado muito relevante. Nos últimos 6 anos, o Palmeiras superou mais de 100 milhões de receitas anuais com vendas de atletas em todos esses anos. Desde 2018 tem acontecido uma receita superior a 100 milhões de reais com venda de atleta. Um número realmente impressionante. Só Palmeiras e Flamengo têm conseguido um feito desse. Né? Mas esse crescimento de 8% em 2023, ele é um pouco maior do que o crescimento de 5% esperado para o top 4. Nos últimos 5 anos, porém, o crescimento foi de apenas 10%, enquanto nos top 4 o crescimento foi de 43%. Ou seja, se o Palmeiras, por um lado, tem mantido essa receita sempre acima de 100 milhões nos últimos 6 anos, também é verdade que esse número tem ficado um pouco flat, né? Quer dizer, quando a gente compara com 2018, por exemplo, ele praticamente é a mesma receita. E por último, a quarta grande conta de receita, que é o Match Day, sócio torcedor mais bilheteria. O Palmeiras teve um crescimento de 16% nessa rúbrica, o maior crescimento entre todas as fontes de receitas do Palmeiras. Ele passou de 144 milhões para 168 milhões de reais. Um crescimento bastante significativo. Esse crescimento de 16%, ele é superior ao crescimento de 12% dos top 4 no ano de 23, mas ele é muito inferior
nos últimos 5 anos, quando o Palmeiras teve um crescimento de 25%, em relação aos top 4, que cresceram 68%. Então, essa conta de match day do Palmeiras é uma conta também que vem sendo, obviamente, tirando os anos de 21 e 22 por conta da Covid, que houve uma queda brutal, mas é uma conta que já vem alta, já vem para cima de 100 milhões de reais aí desde 2015, quando o Allianz entra em operação e realmente a partir dali essa receita explode no Palmeiras. Bom, olhando agora só a distribuição, foco somente na distribuição, então hoje você tem o seguinte, vamos comparar a distribuição de receitas do Palmeiras com os top 4. A receita de cotas de participação de direitos de transmissão representou 30% em 2023 das receitas do Palmeiras, contra 33% do top 4. Aqui, considerando que Corinthians e São Paulo, nós estamos trabalhando com projeção, tá, gente? Porque os balanços não saíram. O do Flamengo já saiu. Nos últimos 5 anos, esta rúbrica representou 38% da receita do Palmeiras, contra 38% do top 4. Mas veja que o Palmeiras reduziu nos últimos 5 anos a dependência das cotas de participação e dos direitos de transmissão de 38% para 30%, o que é positivo, né? Ele está dando uma melhor distribuída nas suas receitas de maneira geral. A segunda fonte de receita, que é a receita comercial, representou 22% em 2023, contra 19% no top 4, ou seja, o Palmeiras tem sido mais eficiente nas receitas comerciais, e nos últimos 5 anos também representou 22% no Palmeiras, enquanto que nos top 4 representou 18%. A terceira fonte, que é a negociação de atletas, tem sido responsável por 19% das receitas do Palmeiras, tanto em 2023 quanto nos últimos 5 anos, e até nos últimos 10 anos ela representa 17% das receitas do Palmeiras. Então o Palmeiras tem feito um trabalho brilhante em termos de geração de receita de negociação de atleta. Repara, negociação de atleta é uma receita não recorrente. E o fato do Palmeiras ter transformado uma receita não recorrente em uma receita consistente, vamos chamar assim, porque ela tem acontecido ao longo dos últimos 10 anos de maneira consistente, o Palmeiras tem conseguindo gerar receita com vendas de atleta, mas comparando com os top 4, também a receita em 2023 representou 19% do top 4, a receita com vendas de jogadores, igualzinho o Palmeiras, mas as vendas com jogadores nos últimos 5 anos, que no Palmeiras se mantém 19%, foram de 22% nos top 4. Por último ponto, que é o Match Day. Match Day representou para o Palmeiras 17% das vendas em 2023 contra 15% do top 4. E nos últimos 5 anos, essa receita representou apenas 12% da receita total do Palmeiras e também 12% da receita total dos top 4. O que a gente está vendo no futebol brasileiro como um todo é um aumento da participação das receitas de match day sobre o bolo geral. Em relação a 5, 10 anos, esse volume de receitas, percentualmente em relação ao bolo, ele proporcionalmente tem crescido mais do que a média das outras receitas, porque os estádios estão ficando mais cheios e o ticket médio também está ficando maior. Isso é fruto da nova geração de estádios que entrou de 2014 para cá, né? Existiu, obviamente, aí uma preocupação com a experiência do torcedor, não dá para comparar com o período anterior, e isso está se refletindo em um maior volume de receita. De toda maneira, em quase todos os clubes, o Match Day ele é a quarta maior fonte de receitas, né? Apesar do crescimento que a gente tem verificado. Bom, agora seguindo, vamos falar das despesas, né? Palmeiras teve um crescimento de despesa de 6% na despesa total, que passou de 731 milhões para 777 milhões de reais, um crescimento um pouco acima do crescimento médio dos clubes, que foi de 4%, né, dos top 4, e essa despesa ela foi turbinada pelo aumento das despesas com futebol, que passaram de 541 milhões para 597 milhões, são 10% de crescimento contra 7% de crescimento nos top 4. As despesas com futebol em relação às receitas totais ficaram em 61%, as despesas ficaram equivalentes a 61% das receitas totais, um patamar bastante saudável e um número baixo em relação ao histórico do Palmeiras, chegou até a 90% das receitas totais. No ano passado foram 59%, agora passou para 61%, mas é um patamar saudável, né? Para você ter uma ideia, os top 4 clubes brasileiros gastam 67% da sua receita com futebol.
A despesa de futebol de base caiu 19%, de 37 milhões para 30 milhões de reais. É uma queda razoável no custeio, mas ele ainda está num nível bastante considerável. E as despesas operacionais caíram 14%, de 116 milhões para 100 milhões de reais. O clube social e os esportes amadores tiveram um crescimento de despesa de 74 milhões para 80 milhões de reais, um crescimento de 9%. Então, passando aqui para a avaliação do resultado, o resultado operacional do Palmeiras ele subiu 4%, que resultado operacional é receita menos despesa da operação. O crescimento de 4%, ele passa de 59 milhões de reais para 62 milhões de reais. Ok, né? Um resultado operacional em relação às receitas totais de 6,3%. Não é um patamar, vamos dizer assim, muito bom, se a gente olhar, porque se a gente compara os top 4 clubes brasileiros, o resultado operacional sobre as receitas totais, ele representa 13,7% das receitas totais, e nos top 12 representa 14,7%. Então, o resultado operacional do Palmeiras foi, em 2023, a metade do mercado, dos principais concorrentes. Isso não acontecia há muito tempo. Em 2022, o resultado operacional do Palmeiras em relação aos demais clubes já tinha ficado abaixo, mas em 2023 ele realmente caiu bastante. E aí a gente passa agora para o resultado financeiro líquido. Aqui o número é preocupante. O Palmeiras teve uma despesa financeira líquida. Quando você pega a receita financeira e tira a despesa financeira, você tem um resultado líquido. A despesa financeira superou a receita financeira em 53,3 milhões de reais. É o segundo pior resultado na história do Palmeiras, perdendo apenas por resultado de 2020. E nos últimos 4 anos, esse resultado foi bastante negativo, acumula aí nos últimos 4 anos mais de 200 milhões de reais em despesa financeira líquida. O que é despesa financeira líquida? É juros, multa, correção monetária, variação cambial, que o clube está pagando. Isso está se somando à dívida, o clube ou ele paga ou obviamente, o estoque da dívida vai incorporando esses valores, né? 53 milhões de reais por ano, nós estamos falando de 4,5 milhões de reais por mês que o clube está destinando para isso. Por que esse número está tão alto? Porque a dívida está subindo. Então a dívida vem subindo nos últimos anos e quando a dívida sobe, em geral a despesa financeira também sobe, mesmo que você tenha um perfil de despesa boa, é muito difícil que você não consiga evitar um aumento da despesa financeira. Olhe para esse número. Nos últimos 5 anos, a despesa financeira acumulada do Palmeiras foi de 218 milhões de reais. Isso explica 23% do endividamento líquido do Palmeiras. Sobre o endividamento operacional do Palmeiras, líquido, que é de 500 e poucos milhões de reais, isso representa 40% da dívida operacional líquida do Palmeiras. Somente a despesa financeira dos últimos 5 anos. Quando você pega a despesa financeira dos últimos 10 anos, ela está acumulada em 365 milhões de reais e ela representa 39% da dívida líquida do Palmeiras. A gente vai falar já da dívida do Palmeiras. Da dívida operacional, ela representa aí 70%. Então, realmente a despesa financeira do Palmeiras está bastante elevada, fruto aí de você carregar um endividamento pesado. Obviamente que aí também tem, por exemplo, transações entre atletas, fez hedge, não fez hedge, o custo da variação cambial e tudo mais, também é um aspecto dessa questão. E aí, quando você vai para o resultado líquido, né, o resultado do exercício, a última linha que a gente chama, o Palmeiras teve um superávit de 8,5 milhões de reais. É um resultado que representa uma margem que representa 0,7% dos ativos, 0,9% da receita bruta. É uma margem pequena, né? Praticamente marginal, um resultado de 8,5 milhões sobre uma receita bruta de quase 1 bilhão de reais. É um resultado marginal, representa 6,6% de rentabilidade sobre o patrimônio líquido, o menor número desde 2019. Aqui nós estamos falando dos números menos, vamos dizer assim, adequados desde 2019, quando você compara aí os resultados de resultado do exercício. Naquele ano de 19, o Palmeiras teve um resultado no exercício de 1,7 milhão de reais. Mas eu quero que você se atenha aqui ao seguinte: 2022, repara, o Palmeiras teve 18 milhões de reais de resultado no exercício e ele cai para 8,5 milhões. Última linha. Mas vamos pegar o resultado e vamos desconsiderar a venda de atleta. Ah, Fernando, mas venda de atleta faz parte da operação.
Tudo bem, eu só quero que vocês entendam a lógica aqui para a gente poder comparar com o maior rival dentro de campo do Palmeiras atualmente, que é o Flamengo. Maior adversário, não rival, o maior adversário dentro de campo que o Palmeiras tem. Palmeiras e Flamengo hoje são as duas maiores potências econômicas e futebolísticas do futebol brasileiro, né? Então eu vou sempre puxar um pouco aqui para a comparação com o Flamengo, porque o balanço do Flamengo já saiu e porque Palmeiras e Flamengo têm sido grandes adversários aí dentro de campo e nos balanços. Então vamos lá. Quando você pega o resultado do exercício do Palmeiras e tira as vendas de atleta, qual é o resultado que você tem visto? Em 2022, esse número foi negativo em 156 milhões e esse ano ele foi negativo em 179 milhões. Esse resultado negativo cresceu mais esse ano. E o que isso diz? Isso diz basicamente o seguinte: o Palmeiras tem se preocupado em ficar equilibrado na última linha, ou seja, pega todas as receitas, despesas, tudo, resultado financeiro, papapá. Eu quero ficar equilibrado na última linha. As vendas de atletas têm sido usadas pelo Palmeiras para aumentar o investimento no futebol. Então isso tem sido claro. Desde 2018, nos últimos 6 anos, o resultado do Palmeiras, desconsiderando a venda de atletas, ele tem sido consistentemente negativo. Teve ano que foi quase 300 milhões negativo. Neste ano foi 178 milhões. Então, apesar da última linha do Palmeiras ter sido ok, o que o Palmeiras tem feito? Ele tem usado as vendas de atletas para aumentar a despesa com futebol. O que o Flamengo vem fazendo? O Flamengo tem tido uma postura diferente. Ele tem equilibrado o resultado do clube, desconsiderando a venda de atletas. Então, o resultado do Flamengo, já desconsiderando a venda de atletas, tem sido equilibrado. Então, a venda de atletas tem servido para gerar um superávit substancial e com esse superávit o Flamengo está amortizando a dívida. Então você veja, o Flamengo tem uma dívida líquida, né, em torno de 200 milhões de reais, enquanto o Palmeiras tem uma dívida líquida de quase 1 bilhão de reais. O Flamengo tem uma dívida operacional líquida de 48 milhões de reais, enquanto o Palmeiras tem uma dívida operacional líquida de mais de 500 milhões de reais. O que isso significa na prática? Sabe aquela despesa financeira que eu acabei de dizer ali para vocês, que no Palmeiras tem sido foi de 53 milhões de reais e que nos últimos 10 anos foi de 365 milhões e nos últimos 5 anos foi de mais de 200 milhões, no Flamengo isso tem sido positivo. O Flamengo não tem despesa financeira líquida, ele tem receita financeira líquida, porque as aplicações financeiras têm gerado mais resultado, mais receita financeira do que a despesa financeira do clube. Por quê? Porque a dívida está caindo, a dívida está praticamente desaparecendo. O Palmeiras não tem optado por essa estratégia. O Palmeiras tem optado por eu vendo jogador, eu reinvesto ou eu aumento a despesa do clube. Eu não estou amortizando a dívida do Palmeiras, que é o que a gente vai ver na sequência. Como a dívida do Palmeiras está crescendo e realmente está crescendo para um patamar que, do ponto de vista da saúde financeira do clube, ele está ainda razoavelmente melhor do que a média do futebol brasileiro, mas quando você compara com o Flamengo, esse ano abriu um fosso de diferença entre a situação financeira do Flamengo e a situação financeira do Palmeiras. Então agora, justamente, eu quero me concentrar aqui no endividamento líquido. Veja, a dívida líquida do Palmeiras, né? Fernando, por que você está falando da dívida líquida e não está falando da dívida operacional líquida? Porque o endividamento líquido é um conceito, obviamente, de dívida mais amplo, mas nós temos, mas é um conceito que vem sendo usado há mais tempo e que a própria torcida está familiarizada com isso, né? O endividamento, a diferença entre o endividamento líquido e o endividamento operacional líquido é que o endividamento operacional líquido ele não considera antecipações de receita, provisões, depósitos judiciais, né? Que é uma maneira absolutamente correta de você medir, mas para efeito de padronização, nós vamos usar endividamento líquido. Só colocando aqui o seguinte, o endividamento líquido do Palmeiras, que subiu 8% no ano, passou de 876 milhões para 943 milhões de reais. Veja, esse endividamento líquido, ele teve um aumento de 8%, enquanto nos top 4 clubes ele teve uma queda de 7%. Nos últimos 5 anos, o endividamento líquido do Palmeiras mais que dobrou. Ele passa de 463 milhões em 2018 para 943 milhões
em 2023 são 104% de aumento. Os top 4 clubes, que aqui incluem o Corinthians, o hiperendividado Corinthians, os top 4 clubes tiveram um crescimento de 50%. Então, realmente, não há o que se dizer, a dívida do Palmeiras é uma dívida que vem crescendo, principalmente ali de 2020 para 2021, ela mudou de patamar, ela sai de 565 milhões para 878 milhões e ela se manteve equilibrada em 22 e voltou a crescer em 23. É um crescimento explosivo? Não é. O que chama um pouco a atenção aqui é o fato que o Palmeiras é um clube que, dado o volume de venda de jogadores, ele podia estar enxugando essa dívida, ele podia estar efetivamente caminhando para uma redução da dívida. É o que o Flamengo tem feito. E isso dá ao Flamengo uma capacidade de investimento maior. Mas, obviamente, que a estratégia do Palmeiras é uma estratégia escolhida pelo clube, a diretoria é soberana para isso, e ela, obviamente, escolheu usar a venda de atletas para reinvestir no próprio futebol. Então, e isso tem funcionado, porque o clube tem ganho títulos aí sem parar e tem mantido a competitividade, né? E quando você olha esse endividamento sobre as receitas anuais, há um certo equilíbrio, porque desde 2019, por exemplo, que esse indicador ele realmente muda de patamar, de 2019 para 20, que a dívida ela aumenta, a receita cai ali por conta da Covid, né? A partir dali, essa relação entre dívida líquida e receitas totais, que andava na faixa de 0,7, ou seja, o endividamento representava 70%, 80% da receita anual, ela agora está na faixa de 100%, tá? Muito equilibrado. Esse ano foi 0,996, ou seja, a dívida ela equivaleu a 96% da receita, né? Um por um. Esse é um índice que pro futebol brasileiro é um índice bastante saudável, né? Os top 12 clubes, esse índice é 1,57, mas no top 4 esse índice é 0,8. Puxado para baixo pelo Flamengo, porque o Flamengo realmente praticamente pulverizou a sua dívida, né? Quando você olha o endividamento sobre as receitas recorrentes, que são as receitas totais menos, por exemplo, principalmente a venda de atletas, a dívida do Palmeiras é 1,19 vezes a receita recorrente, ou seja, 19% acima da receita recorrente, a dívida. Como isso compara com os top 12? Os top 12 clubes brasileiros, esse índice é 2 vezes, 100% maior. A dívida é 100% superior à receita recorrente. No Palmeiras, ela é 19%. Então, esse indicador do Palmeiras é um indicador, deixa eu deixar bem claro para vocês, pessoal, é um indicador que, em relação ao futebol brasileiro, ele está ok, ele está melhor que a média, mas ele vem piorando nos últimos anos. O Palmeiras tem usado essa estratégia de não usar a venda de jogador para amortizar a sua dívida. Isso tem ficado mais evidente a diferença do Palmeiras para o Flamengo. O Palmeiras tem usado a venda de atletas para reinvestir no futebol, o Flamengo tem usado a venda de atletas para pagar a sua dívida. Então, ao pagar a sua dívida, ele tem menos pressão de caixa, menos despesa financeira. Ao longo do tempo, a situação vai ficando favorável, mais favorável para o Flamengo. Então, esse é o aspecto que eu quero chamar a atenção aqui para vocês. Um outro aspecto que a gente percebeu nesse balanço foi que a necessidade de capital de giro aumentou bastante. O que é a necessidade de capital de giro? É o ativo circulante menos o passivo circulante. É tudo que você tem a receber em 12 meses e o que você tem a pagar em 12 meses. Esse número era de 236 milhões, o passivo, né, o que você tinha a pagar era 236 milhões maior do que o que você tinha a receber em 2022. Ele aumenta 82% em 23 e passa para 429 milhões de reais. Né? Um crescimento bastante significativo e a gente vai falar já de onde veio esse aumento. Essa necessidade de capital de giro ela era 26% do total de receitas, ela aumenta 69% e vai para 44%. Né? Então, realmente é um índice que representa uma piora significativa. E de onde vem essa piora? Houve uma redução dos créditos a receber do Palmeiras, porque entrou o valor que ele tinha a receber do Real Madrid do Endrick, 194 milhões. Então houve uma redução do ativo circulante bastante significativa. E na parte das despesas, houve um aumento na antecipação de contratos, placas, direitos de transmissão
no passivo de 52 milhões de reais. E também aqui um ponto importante, houve uma redução da partes relacionadas, que é basicamente a Crefisa. O Palmeiras devia 66 milhões de reais para a Crefisa em 2022 e ele reduz essa dívida em 41 milhões para apenas 25 milhões em 2023. Por outro lado, houve um aumento da dívida bancária do Palmeiras de 28 milhões para 69 milhões. Então, repara, a dívida com a Crefisa cai 41 milhões e a dívida com outras instituições financeiras sobe 41 milhões de reais, com empréstimos tomados junto ao Itaú e ao Tricuri, né? O Tricuri é uma antecipação de recebíveis. Então, diminuiu a Crefisa, aumentou o endividamento com outros bancos. E aí o perfil dessa dívida, né, como é que ficou no final? Quer dizer, o Palmeiras tem 52% dessa dívida do Palmeiras total, do endividamento bruto, vamos chamar assim. Eles são antecipação de contrato, né, então estão cobertos, têm contrapartidas, né, mas quando a gente se atém ao resto, aos outros 48%, a dívida com cessão de atletas, ela representa 23% da dívida total. Veja, essa dívida tem contrapartidas com valores a receber de atletas também, então não pode se olhar isso isoladamente, tá? Mas ela representa 23% da dívida total, empréstimos e financiamentos representam 12%, as dívidas trabalhistas representam apenas 9%, as dívidas com instituições financeiras 6% e as tributárias 4%. Então o Palmeiras tem um perfil de endividamento muito tranquilo, né? Não é nada que realmente gere uma preocupação. E quando você olha para o patrimônio líquido, né, lembrando que o patrimônio líquido do Palmeiras era negativo em 2020 por conta da Covid, né, dos resultados negativos ali da Covid, hoje ele é positivo em 129,2 milhões de reais, houve um crescimento de 7% em relação aos 120,7 milhões de reais em 2022. Então, nesse ponto, o Palmeiras continua acumulando lucros. Esses lucros vão, obviamente, formando esse colchão de patrimônio líquido. Então, via de regra, nós estamos falando de um balanço bilionário, porque o Palmeiras está há anos flertando aí com esse quase 1 bilhão de reais de receitas totais, né? Quando você olha para as receitas recorrentes, é óbvio que esse volume de recursos aí está mais na faixa dos 700, 800 milhões de reais, né? Então há aí uma diferença de tamanho entre Palmeiras e Flamengo, não é uma diferença assim brutal, mas é uns 15% de receita do Flamengo maior ainda do que a do Palmeiras. Mas nós estamos falando dos dois clubes que mais faturam no Brasil. Novamente, essa disputa já vem de alguns anos, né, que os dois eles dominam as finanças. Agora, um ponto tem que ser realçado. É o ponto de que o Flamengo tem tido resultado equilibrado quando não se considera a venda de atletas, e o Palmeiras tem tido resultado equilibrado somente após a consideração das receitas de atleta. Ou seja, o resultado na última linha do Palmeiras tem sido 0-0, um pouquinho positivo, mas o resultado, desconsiderando receitas de atleta, tem sido ainda bastante negativo. O que isso significa? Significa que o Flamengo tem usado as vendas de atletas para amortizar sua dívida, para chegar próximo da liquidação das suas dívidas, e o Palmeiras tem usado essa receita com vendas de atleta, que tem sido mais de 100 milhões de reais já há 6 anos, para aumentar os gastos com o futebol, os gastos com a estrutura do clube como um todo. O que isso representa no final? Representa que um clube está reduzindo a sua dívida e o outro está mantendo a sua dívida relativamente equilibrada em relação ao seu tamanho. O que isso vai representar lá na frente? Maior capacidade de investimento para o Flamengo em relação ao Palmeiras. A situação do balanço do Palmeiras é um balanço ok, é um balanço grande, é um balanço de um clube que tem capacidade de investimento, mas fica aqui o alerta que a trajetória tem apontado para uma boca de jacaré que está abrindo aí favoravelmente ao Flamengo. Se você quiser entender mais sobre as finanças de outros clubes, aqui em cima tem outros vídeos e eu fico por aqui. Um abraço aí a todos, até a próxima.